estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre o que nos trouxe até a União de Participações nos dias de hoje. Né? Eu acho que nada mais interessante do que falar um pouquinho sobre as pessoas, para que a gente possa também depois falar um pouco sobre as empresas, né? De modo que a gente tenha uma visão, um panorama mais abrangente do que no que a gente acredita, no que a gente está tendo como propósito. Né? Eu sou médico de formação, né? Sou cirurgião geral e cirurgião vascular, mas, para você ter uma ideia, eu nasci no interior de Pernambuco. Né? Nasci numa fazenda chamada Pegas, uma fazenda dos meus avós maternos, e lá nos idos de outubro de 1954, já faz bastante tempo, eu cheguei nesse planeta chamado Terra, né? E nasci numa fazenda, como eu já disse, lá no município de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, e de uma família que tinha uma tradição da agricultura e da pecuária, né? Mas de uma família que não tinha assim grandes recursos, mas para a época e na região onde a gente vivia era algo assim muito importante, porque meus avós, depois meus pais, tinham sempre uma posição bem respeitada entre a comunidade em que eles se inseriam. Né? Então, daquela região que está localizada no agreste de Pernambuco, já muito perto do sertão do Brasil, eu acho que eu tive nos exemplos dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, também dos meus avós, e também da região de onde eu venho, a temperança para poder enfrentar os desafios da vida. Né? Tenho muito orgulho de ser nordestino, portanto, brasileiro, nordestino, e estar enfrentando desafios desde aquela época em que a gente nasceu até os dias de hoje. Depois de certo tempo, a gente se mudou para um povoado próximo, né? Aí já tínhamos não só a fazenda, já tínhamos vizinhos, que antes nós não tínhamos, a fazenda, e até os 7 anos de idade eu morei num povoado chamado Pão de Açúcar, lá em Pernambuco, no município de Taquaritinga do Norte. Não falei. Naquela época a gente não tinha energia elétrica, não existia energia elétrica. Né? Então, em 1954, fiquei lá até 1962, né? E não sei por qual motivo do destino, no ano que eu saí do povoado em que eu morava, surgiu a energia elétrica lá. A Cheste colocou energia elétrica. E faltou eu conhecer aquele povoado como era com energia elétrica. Às noites a gente tinha candeeiros, a gente tinha lampiões, e a gente brincava ali numa rua, uma única rua no povoado, bastante empoeirada. A gente dizia, cada carro que vinha à noite com o farol acesa, esse é o seu, esse é o meu, uma expectativa de olhar para o mundo como alguma coisa que a gente tinha por conquistar. Meus avós moravam na cidade próxima, e naquela cidade próxima, né, cerca de 15 quilômetros, tinha energia a diesel. Né? Então, das 18 às 22, quando eu ia passar férias na casa dos avós, eu tinha, assim, a felicidade de ter uma lâmpada acesa, que não um lampião. E isso foi fazendo da gente pessoas resilientes, né? E sabendo que a gente tinha que conviver com as realidades. Depois mudei meus pais, né, numa visão bastante de futuro para os filhos, né? Mudamos desse povoado, lá em Pernambuco, e vimos para uma cidade em Alagoas, chamada Penedo, que é uma joia, é a quinta cidade mais antiga do país, com muita tradição, muita cultura, muita arte, às margens do Rio São Francisco. Ele já comerciante, meu pai já tinha deixado a atividade agropecuária e já era comerciante, e a gente também, com esse viés de comércio, de negócios, a gente passou, desde pequeno, a incorporar isso no nosso modo de viver. Em Penedo, tive contato com colégios. Abra aqui um parênteses, eu fui alfabetizado lá no povoado, né, dentro de um mercado, era um mercado municipal,
onde a gente não tinha cadeira, não tinha banco, a gente sentava no chão para poder escrever e ler o ABC no chão. No chão do... Nós lavávamos depois da feira, no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente tinha aulas com uma única professora que dava aula para todos os alunos, todas as crianças de qualquer idade, dos 6, dos 4, 5 até os 10, 12, 14, 15 anos. Então, era muito interessante isso. Em Penedo já, a gente já teve um outro contato, uma cidade evoluída, com cultura, muita arte, né, muita história, muita tradição, energia elétrica, água encanada. Eu fui ver água encanada na torneira com uns 7, 8 anos de idade. Até então, eu não conhecia que era água numa torneira, né, porque vivia num povoado que pegava água do rio, ou de uma cacimba, ou de um poço, para ter água, né? Então, a gente passou a ter esse contato com essas facilidades, que para a gente era algo muito inédito naquela época. Né? Energia elétrica, imagina, uma criança de 7, 8 anos, apertar o interruptor, de repente, fez-se a luz. À noite virou dia. Imagina você abrir uma torneira, o Rio São Francisco no fundo do quintal, abrir a torneira e ter água corrente dentro de casa. Então, isso foi assim, deslumbrante para mim, né? E para meus irmãos. Uma família de 4 irmãos e uma irmã, portanto, nós éramos 5, né? 4 homens e a caçula mulher, e a gente se criou ali no ambiente, frequentando já o grupo escolar, público, sempre escola pública, eu, no caso, depois exame de admissão, na época tinha exame de admissão ao ginásio, aí eu pulei o 4º ano do primário, né? Estava com resultados muito bons na escola, né? E a professora do primário disse, não, falou com minha mãe, Dudu, Adelson não precisa fazer mais do 4º ano, já vai fazer a prova de admissão ao ginásio. Pulei, fiz a admissão na escola pública, que era a melhor da época, inclusive, né? E entrei para o ginásio, terminei o ginasial 4 anos, sempre muito, modéstia à parte, muito bem posicionado no colégio, um aluno que sempre honrou seus compromissos, saiu entre os primeiros, ou o primeiro da sala, aí comecei o curso científico em Penedo, onde a gente tinha, repito, teatro, dança, cultura, arte, ciência. Tive, modéstia à parte, os melhores professores que alguém poderia ter em português, matemática, química, ciência, física, geografia, história, religião, literatura, enfim. Né? Fiz até o 2º ano científico lá. Não tinha mais o 3º científico. A minha mãe, Margarida, nós chamamos de Dudu, Severino, vamos com esses meninos para uma capital onde eles possam terminar e entrar numa faculdade. Minha mãe só tinha até o 2º ano primário, mas é uma pessoa muito sábia. Meu pai também, muito sábio, até o 2º ano primário. Vamos. Aí fomos para Aracaju. Aracaju terminei o 2º grau, que era o antigo curso científico, no Colégio Ateneu, sergipense, vestibular para medicina, né? Não tinha condição de fazer nenhum cursinho para vestibular, mas era um aluno muito dedicado também, modéstia à parte, um bom aluno. Aí passei no 2º lugar no vestibular de medicina, na Federal de Sergipe, e foi o 2º lugar também, da Universidade Federal também. Coincidia a medicina com o ranking geral da universidade. Entrei, né, terminei a minha faculdade em 1978, entrei logo no primeiro semestre, e aí já antes de terminar, a metade do 6º ano, portanto, em junho, julho de 1978, sempre querendo aprender mais para poder ajudar as pessoas e contribuir com a sociedade como médico, tomei a decisão de vir para São Paulo. Durante a faculdade, todo o período da faculdade, eu fui professor em colégios, né? Colégios municipais, colégios particulares, lá de Sergipe. Então, eu fazia faculdade de dia. À noite, eu pegava uma Kombi com vários professores, vários colegas, de várias áreas, do direito, da economia, da medicina e outros, iam dar aula num colégio no interior, a 70 quilômetros de Aracaju, Carmópolis, uma cidade chamada Carmópolis, que é um polo petrolífero do Nordeste. À noite, dava aula, das 7 até as 10h30, voltava para casa para poder estudar e fazer a faculdade, né? Durante o dia. Medicina são os 2 turnos. Lá eu conheci uma aluna, né? Me apaixonei, ela também se apaixonou, nos casamos,
7 anos depois de namoro, né? Eu já formado, a Séries, a minha esposa, desse tempo todo, e estamos casados até hoje, temos 2 filhos maravilhosos, a Juliana e o Lucas, ambos são médicos também, seguiram a profissão do pai, a minha esposa é pedagoga, mas, como eu falei, no meio de 1978, eu resolvi terminar, havia essa possibilidade de terminar o curso fazendo um estágio fora, né? Isso, olha, eu pretendo fazer uma especialização fora de minha cidade, de Aracaju, na época era limitado isso, lá não tinha, hoje já tem, eu vou para São Paulo, né? E aí vim fazer o que nós chamamos de internato do curso de medicina, nos últimos 6 meses, aqui em São Paulo, né? Então, não tinha conhecimento com ninguém, mas aproveitei uma carona de uma colega de turma, que também queria vir, auxiliadora, que ela tinha um conhecimento aqui em São Paulo, para uma entrevista, eu só vou junto. E nesse vir junto, né, não queriam nos receber, havia um certo preconceito naquela época, por sermos nordestinos, né? Mas a gente conseguiu convencer o professor da Escola Paulista de Medicina, o professor Jesus Panchacon, à época, titular da cadeira de gastrocirurgia, a nos aceitar como estagiários. E ficamos, não só ela que tinha indicação, mas eu também fiquei nessa carona aqui em São Paulo, e fizemos o estágio por 6 meses na Escola Paulista de Medicina, no Hospital Santa Cruz, e aí tudo foi uma consequência disso. Já no final, os concursos para as provas de residência médica, eu já tinha optado por fazer cirurgia, né, residência de cirurgia geral, fiz os concursos, fui aprovado, entrei em algumas residências, optei em ficar na residência da época, que nós chamamos de INAMPS, do Hospital de INAMPS aqui em São Paulo, no Hospital Heliópolis, aqui em São Paulo, junto com o Hospital Brigadeiro, o Hospital Darcy Vargas, compunham a nossa formação de residência em cirurgia geral. Fiquei 2 anos aqui, nesse período, depois disso, optei por voltar para a minha cidade, para Aracaju, porque achava que não tinha condição de fazer uma carreira com mais independência lá em Sergipe, como aconteceu de fato, né? Então, eu voltei para Aracaju, e onde exerço a medicina desde 1981, quando eu voltei. Formei em 78, voltei em 81, como cirurgião geral. Depois fiz vários outros cursos, como cirurgião vascular também, onde atuei durante muitos anos concomitantemente como cirurgião geral e como cirurgião vascular, né? Nesse percurso, eu ingressei também muito na atividade associativista, né? Passei também a exercer também atividades junto à Sociedade Médica de Sergipe, né? Em diversas gestões, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como mestre do capítulo de Sergipe durante vários momentos, na Sociedade Médica, como membro de diversas comissões de defesa profissional, um dos fundadores do Sindicato Médico de Sergipe, também naqueles idos de 1980, né? E atuando sempre junto com a defesa profissional e com os interesses da categoria médica, além da parte assistencial na iniciativa privada, né? O consultório, uma clínica também, que eu passei a ser proprietário de uma clínica particular em Aracaju, né? Mas também na atividade pública, no Instituto de Previdência do Estado de Sergipe, como médico, cirurgião vascular, na Secretaria de Estado da Saúde, na Fundação Hospitalar de Sergipe também. E aí surgiu essa oportunidade, como gestor na área privada, também passar a integrar o corpo de conselheiros fiscais, conselheiros da administração, tanto da Unimed Sergipe, como também à época, Unicred Aracaju também, né? Abrindo aqui um parênteses, Beth e Luiz, eu digo o seguinte, alguém poderia perguntar, e como foi que despertou interesse pela medicina? Né? E eu digo para vocês assim, eu sempre tive muito, eu, na minha infância e adolescência, nas ruas lá do Penedo, lá em Alagoas,
Eu andava para aqueles casarões, que eu ia para o colégio a pé, e voltava a pé muitas vezes, para economizar o transporte para comprar um lanche, né? E eu via aqueles casarões bonitos, bacanas, né? Eu dizia, as pessoas vivem bem. Por que eu não posso ajudar as pessoas a viverem bem também, né? Então, eu vi na possibilidade de servir, de ajudar, um meio, tanto de eu progredir na vida, com conhecimento, né, que ia adquirindo, de uma maneira bastante rápida e bastante interessante, e também de devolver à sociedade um tanto desse conhecimento que eu adquiri nos meios públicos, colégio público, grupo escolar público, faculdade pública, né, devolver também um pouco disso. Né? Mas chegando em Aracaju, né, no terceiro ano científico, como eu falei, eu vi, olha, eu não tenho condição de pagar uma faculdade particular fora de Sergipe, e nem aqui em Sergipe. Aqui do que tem na Universidade Federal, 2 cursos me interessam, eu sempre gostei dessas áreas. Era ou engenharia, que não tinha lá, à época, em Penedo, SUP. Em Aracaju, não tinha curso de engenharia na Universidade Federal, engenharia civil, tinha engenharia química, mas não me agradava tanto. E tinha medicina. Eu gosto muito da área de ciências exatas também, né? Da matemática, da física. Espera aí, eu não tenho como ir para fora. E aqui eu tenho medicina. 5 anos antes, eu tinha tido uma experiência, né? Ainda em Penedo, de que um animal de estimação nosso, um gato, ele foi ferido por um cão na rua. E naquela briga lá, né, ele colocou, o cão mordeu o gato no abdômen e os intestinos dele saíram todos. Né? Esse gato foi colocado lá no quintal da nossa casa para morrer. Era um gato muito de estimação nosso, mas ia morrer. E passou o sábado, foi no dia da feira, ele não morreu. Passou o domingo, ele não morreu. Segunda-feira, o gato ainda estava vivo. Né? Eu tinha tido aula no colégio, né? Eu como 4º ano de ginásio, de ciência, tal, que o éter, anestesiar, chamei uma vizinha e um vizinho lá, vamos anestesiar esse gato e eu vou suturar a barriga desse gato, vamos ver se ele sobrevive. Acho que foi a minha primeira experiência como médico e como cirurgião, né? Quando eu suturei a barriga do gato, e o gato viveu muitos anos, foi para Aracaju conosco ainda. Eu disse, caramba, eu acho que eu tenho, sim, um jeito de cuidar de seres vivos, de um modo geral, né? E aí, aí, como não tem curso de engenharia na Federal de Aracaju, mas tem curso de medicina, eu gosto muito dessa área. Quem sabe um dia eu descubro a cura do câncer? Não descobri, infelizmente. Né? Não descobri. É uma frustração minha. Mas eu acho que eu ajudei e tenho ajudado a muitas pessoas nessa minha trajetória de mais de 40, 80, 78 para hoje, são quase 44 anos, 43, quase 44 anos, nessa minha trajetória como médico. Me realizei como pessoa, me realizo como pessoa, me realizo como ser humano. Eu acho que ajudei e tenho ajudado a muitas pessoas nessa trajetória, quer seja como cirurgião, como médico, como pessoa, ouvindo outros nos seus momentos maiores de sofrimento, nas emergências, nas eletivas da vida, e também como gestor na área de saúde também, ao longo desses anos, que são mais de 30 anos, como gestor também na área de saúde. Como médico, né, trabalhando na iniciativa privada e na iniciativa pública, tem várias entidades, como as que já falei, Associação Médica, sindicatos médicos. Foi natural que, em determinado momento, colegas que estavam já na Unimed, Sergipe, no caso, no estado, a gente só tem uma Unimed, não tem Unimed Aracaju, é a Unimed Sergipe. O estado é pequeno, tem uma abrangência que dá para ser coberta por uma única Unimed. Me convidaram para poder, eu já trabalhando, militando muito na área associativista, da Sociedade Médica de Sergipe, do sindicato. A gente, em 1996, a gente tomou a iniciativa de, olha, a gente vai deixar de ser explorado por diversas operadoras de plano de saúde que atuam aqui em Sergipe, vamos fortalecer a Unimed e nós vamos, sim, fazer uma greve geral, com todos os planos de saúde que trabalhavam lá em Aracaju e Sergipe, naquela época, naquele ano, 1996,
para fortalecermos a Unimed, onde a gente, como cooperado, dono, portanto, né, associado da cooperativa, a gente tem, sim, poder de decisão nas tomadas de decisão para seguir, definir os rumos da cooperativa. Eu não era cooperado naquela época, até porque eu tinha uma atividade privada que era bastante rentável, como médico, no meu consultório particular, e também já militando na atividade pública também, mas eu me senti motivado por aquilo. Dentro dos princípios, passei a conhecer os princípios cooperativistas e me dediquei com aquilo. Né? Então, eu nunca tinha querido, eu nunca tinha sido picado pela mosca verde, que eu chamo, que é um sistema que é o sistema cooperativo médico. Né? Não é a mosca azul, nem a mosca branca, é a mosca verde. E quando a gente é picado por isso, a gente se apaixona, a gente não consegue mais deixar de ser Unimed. Né? Nós tínhamos uma gestão que não estava muito legal na Unimed Sergipe, já vinha desde a sua fundação, um grupo, nós entendemos que estava na Sociedade Médica de Sergipe, que precisava renovar, precisava ter outros propósitos dentro dos princípios cooperativistas, e a gente resolveu apoiar um colega nosso, Carlos Alberto Barreto Mendonça, para ser o presidente, numa chapa que se fez naquele ano para poder competir com a direção anterior, a gestão anterior. Né? E eu apoiei, entrei como conselheiro, como candidato a conselheiro, melhor dizendo, de administração, apoiamos esse grupo, eu me cooperei, que eu não era cooperado até então, me cooperei em 1996, e aí fizemos um trabalho, tal, junto com os colegas cooperados, médicos, e nós não ganhamos aquela eleição. Né? Perdemos por 2 votos aquela eleição. Né? Foi uma eleição bastante disputada, isso é bom, porque fortalece a democracia cooperativista. Nós perdemos a eleição, eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum pudor dizer que perdimos a eleição, perdemos aquela eleição, mas seguimos adiante com nossos propósitos, acompanhando, vigilantes, até que 2 anos depois, né, por uma série de situações lá, a gente tomou em assembleia a decisão de destituir, por maioria dos cooperados, a gestão que havia sido reeleita, e foi feita uma diretoria provisória, e esse grupo que a gente apoiava assumiu, né, e a gente deu todo o apoio. Né? Então, passados 98 até 2008, eu continuei como cooperado, já atuante, né, participando dos conselhos de administração e fiscal. Nesse momento também ingressei como conselheiro fiscal da Unicred, da cooperativa de crédito, lá na época, que agora não é mais Unicred, é Sicredi. Né? E em 2008, depois de 2 mandatos do colega Carlos Alberto Barreto Mendonça, ele não podia mais continuar e ele achou que eu deveria assumir a liderança do processo sucessório como presidente da cooperativa de Sergipe, né? Da Unimed Sergipe. A princípio, eu relutei, eu não queria, porque eu tinha toda uma atividade privada, que eu já falei, uma clínica privada que vinha sempre se desenvolvendo e sendo ampliada, e ele e vários colegas me convenceram de que eu precisava assumir. Eu assumi, né, como candidato, não houve disputa quando meu nome foi colocado como candidato. Os outros colegas todos entenderam que não queriam, não havia necessidade de disputar uma candidatura conosco, né, com os outros colegas que estavam junto conosco naquele momento, mas eu disse que, tá bom, eu aceito concorrer, foi chapa única, por aclamação, mas eu só fico um mandato, de 4 anos, não fico mais do que um mandato, porque eu tenho outros projetos para a minha vida pessoal. Né? E, acertadamente ou erradamente, não posso dizer, afirmar, mas eu só fiquei um mandato lá, quando todos os dirigentes ficam 2 mandatos, e alguns até querem se perpetuar no poder, mudando estatutos, como é do nosso conhecimento no sistema cooperativo, e no sistema Unimed não é diferente. Eu só fiquei 4 anos, né? Trabalhamos com a construção de uma associação, uma diretora nossa, e isso é interessante, porque existe uma fama que o Nordeste é machista, não é. O Nordeste, eu acho que é onde mais tem presidentes mulheres de Unimedes, né?
uma colega nossa, a doutora Denise Tavares Silveira, né, que é a minha diretora, né, a gente preparou ela para assumir a presidência como minha sucessora. E assim foi. Né? Aí houve disputa, lamentavelmente, né? Mas é bom para o exercício democrático do cooperativismo. Houve disputa, né? Um colega, inclusive a doutora Denise, é minha colega de turma de faculdade, nos formamos juntos, e o colega que disputou também era colega de turma da gente também, muito amigos, nós, os três muito amigos. Né? E ele dizia, se você fosse o candidato, novamente, você tem direito a uma reeleição, eu não concorreria. Eu disse, não, mas eu fiz uma proposta que eu não me recandidataria, né? Não me reconduziria. Eu apoiei, lógico, a minha diretora e fui contra o meu outro amigo também, que era uma amiga e um amigo, mas no final ela foi eleita por uma maioria, mais de 70% dos votos, né? Foi eleita, e no final os amigos continuaram sendo amigos, do mesmo jeito. E a Denise ficou como se reelegeu depois, né? Mais 4 anos, e eu continuei esses 8 anos como apoiador do projeto de gestão da Unimed, como membro do Conselho de Administração da Unimed Sergipe. Acontece que, logo na sequência, enquanto eu era presidente da Unimed Sergipe, eu também fui convidado a ser o presidente da Federação Equatorial, né? Que as Unimedes singulares, elas são, como é conhecimento de todos, elas são vinculadas a uma federação, né? O sistema é federativo. E as federações, por sua vez, são vinculadas à confederação, que é a Unimed do Brasil. Então, eu assumi a presidência da Unimed Participações, né? Desculpe, da Federação Equatorial, enquanto eu era presidente da Unimed Sergipe, e nesse processo de presidente da federação, os presidentes das federações são membros natos do Conselho Confederativo da Unimed do Brasil. Né? Então, eu passei a estar mais presente no sistema Unimed nacional como conselheiro do Conselho Confederativo da Unimed Brasil, repito, por ser presidente da Unimed, da Federação Unimed Equatorial. Né? A Equatorial pega aquela região do norte, nordeste, algumas Unimedes singulares, e aí aqui já na Unimed do Brasil, nas reuniões que ocorrem com uma periodicidade, né? À época já era presidente da Unimed do Brasil, doutor Eudes Freitas Aquino, né? E nos conhecemos, conheci diversos outros diretores, diversos outros dirigentes, né? E houve, em determinado momento, um convite, em 2012, para ser mais exato, foi no ano que eu estava deixando a presidência da Unimed Sergipe. Foi de 2008 a 2012, o meu mandato na Unimed Sergipe. Eu estava deixando o meu mandato, mas continuava ainda como presidente da Federação Equatorial. Eu fui convidado tinha uma diretoria nova sendo criada na Seguros Unimed, uma diretoria que não tinha nominação ainda, se eu aceitaria ser esse diretor na Seguros Unimed. Né? Uma vez que a Seguros Unimed é o principal investimento da Unimed Participações, né? E a Unimed Brasil é a principal acionista, é a principal investidora da Unimed Participações. Naquela época, a Unimed Participações ainda não era uma SA, era uma empresa limitada. Né? Então, eu comecei, na ocasião, com o Eudes, eu aceito, me sinto honrado com o convite, eu aceito o convite com a condição. Né? A condição é que eu não assuma de imediato, porque eu estava em franco desenvolvimento e ampliação da minha clínica privada, já tinha sido um processo retardado por cerca de 6 meses, por conta de eu ser presidente da Unimed Sergipe, me tomava muito tempo, como toma o tempo de qualquer dirigente do sistema Unimed,
E eu disse, olha, a minha empresa vai terminar isso dentro de 10 meses, um ano. Depois disso, eu me sinto honrado. Ele falou, Adelson, coincide muito com o propósito que está sendo lá na Seguros Unimed, porque essa diretoria foi criada, mas ela só deverá ser preenchida, o cargo, a partir de 2013. Então, seria muito interessante. Claro, aí ficamos nesse pacto. Depois, eu já na Seguros Unimed, abrindo aqui um parênteses, eu soube que teve uma participação muito importante dessa minha indicação de algumas pessoas da Seguros Unimed, do Jorge Oliveira, que era o superintendente, do próprio colega Mauri, Rafael, que era diretor comercial da Seguros Unimed, muito conceituado no sistema Unimed, e do então presidente da Unimed Seguradora, que era Rafael Moliterno, né, pessoas com as quais eu tinha pouco contato, com exceção do Jorge, né, superintendente, mas eu tinha pouco contato com o Mauri, pouco contato com o Rafael, mas eles entenderam, junto com o Eudes, que era interessante naquele momento que na seguradora tivesse um diretor que fosse da região Nordeste ou da região Norte, para poder criar uma diversidade dentro dessa empresa grande, que atua em nível nacional, em âmbito nacional, que é a Unimed Seguradora. Né? E aí chegou até os ouvidos do doutor Eudes, né? E Eudes já me conhecia, foi quando ele fez esse convite. Então, passaram esses meses, né? Eu concluí a minha atividade, e no começo de 2013, o convite foi refeito. É normal que essa vaga, a partir do momento que ela passou a ser colocada, que estaria para ser ocupada, algumas pessoas, uns colegas, tivessem interesse em ocupar, né? Porque é sempre uma honra ocupar uma posição numa diretoria de uma empresa do sistema Unimed, e muito mais ainda no sistema nacional. Né? Qualquer que seja o nível, seja o nível 1 na singular, o nível 2 nas federações, ou nível 3 no sistema Unimed, é uma honra para todos nós cooperados, qualquer um de nós. Né? Então, algumas pessoas ainda ficaram tentando essa vaga, mas eu ressalto aqui o papel fundamental de Rafael Moliterno e, sobretudo, de Eudes Freitas Aquino, né, que disse, não, essa vaga já está conversada, vai ficar com Adelson. Né? Então, o Conselho de Administração, por essa indicação, me elegeu diretor, eu assumi março, abril de 2013, né, com o Rafael, fez toda uma imersão, né, um desafio, você sair de uma Unimed de médio porte, que eu tinha presidido até pouco tempo atrás, ainda terminando o meu mandato como presidente da Federação Equatorial, que é uma federação que não tem assim uma operação de saúde, ela agrega as outras Unimedes, suas associadas, para ser diretor numa seguradora que não opera somente com saúde, mas que opera com vida, com previdência, uma empresa de odontologia, com ramos alimentares, depois evoluiu para outros segmentos, né? Investcop, previdência fechada, Multicop, mas foi um desafio muito grande, né? Não só pelo tamanho da empresa, Seguros Unimed, mas pela diversidade de negócios que tem na Seguros Unimed. Né? Mais uma vez, o desafio foi topado, eu busquei conhecimento, busquei aprendizado com pessoas, agradeço demais os colaboradores da Seguros Unimed, que me ajudaram muito na busca do conhecimento, né? Os diretores que lá estavam, né? Os técnicos que lá estavam. Eu acredito que comecei como diretor administrativo financeiro, né? Depois, outras atribuições foram colocadas, né, aos nossos cuidados, sob os nossos cuidados, né? E eu fiquei 4 anos. Depois, eu achava que eu voltaria. Meu compromisso com o pessoal da Seguros Unimed, com o sistema Unimed, é de ficar somente 4 anos. Eu estava pronto para voltar em 2017, quando mais uma vez fui, eu diria assim, convocado para continuar, sob o argumento de como é que pode, você depois de 4 anos que adquiriu um conhecimento da empresa, se investiu, você volta?
você tem que retornar para a companhia, né? Eu entendo que isso é plausível, isso é aceitável. Fiquei mais 4 anos, né? Fiquei, portanto, 8 anos, e aí eu terminei o mandato lá na Seguros Unimed, agora no ano 2021, o processo é um pouco retardado, por conta de questões políticas, nós podemos abordar mais adiante, que é para ter saído em abril, mas por questões até regulatórias, você não pode sair enquanto não tem outra diretoria eleita nas SAs, essa é a regra, e assim, o Jumed é um SA, a Unimed Participações também já é um SA desde 2017, então eu saí em junho, dia 10 de junho de 2021, da seguradora. Aí eu já era, naquela ocasião, né, como diretor administrativo, financeiro, técnico, atuarial e legal. Né? Foi um monte de situações, uma série de outros atributos foram colocados, junto com um corpo técnico altamente qualificado, e tendo meus companheiros de diretoria o prazer imenso de ter trabalhado com eles, e, sobretudo, o meu grande amigo, Elton Freitas, presidente da Seguros Unimed, onde a gente estabeleceu um nível de confiança baseado na credibilidade recíproca, onde a gente tem conduzido os processos da Seguros Unimed e do Sistema Unimed, mais recentemente, numa sintonia muito fina com outros parceiros que vieram se somar nesse movimento que nos traz agora, em 2021, para posições no Sistema Unimed Nacional. É um breve relato, uma síntese do que acontece nesses tempos aí. Não é uma pergunta, a resposta mais difícil é essa. Porque falar de passado, quando o passado lhe pertence, é fácil. Né? Mas falar de passado, quando o passado não lhe pertence, é complicado, porque a gente fica numa situação delicada. Né? Mas eu vou tentar falar aqui alguma coisa. Provavelmente, as pessoas que serão entrevistadas ao longo desse projeto é que poderão falar com mais propriedade sobre o passado, sobre a ótica de cada época. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ver a história com os óculos do passado. Né? E é difícil, você que está no presente, liderando um processo de transformação, colocar os óculos do passado. Não é fácil. Não é? Porque na hora que você coloca os óculos do passado, você não pode ter uma visão míope da história, depois você tem que colocar os óculos do passado, não é? Você corre o risco de, eventualmente, ferir, não pessoas, mas projetos e situações. Mas vamos tentar alguma coisa. A minha visão, eu estive 8 anos na Seguros Unimed, né? E praticamente foi a partir daí que eu comecei a conhecer a Unimed Participações. Até antes disso, eu tinha pouco ou quase nenhum conhecimento da Unimed Participações, como até por bem pouco tempo atrás, eu entendo assim, era a realidade do sistema Unimed. Né? Pouco se conhecia ou nada se conhecia, mesmo sendo dirigente, não falo nem de cooperado, mesmo sendo dirigente da Unimed Participações. Né? Pouco se falava o termo holding, pouco se falava o que é uma Unimed, uma empresa de participação. Né? A gente até antes de 2013, eu vou falar a minha visão. Quando das poucas e raras vezes que eu ouvia falar em Unimed Participações, eu não sabia distinguir o que era uma Unimed Participações, de uma Central Nacional Unimed, de uma Seguros Unimed, de uma Unimed do Brasil. Estou sendo muito franco, muito honesto, falando da minha ignorância. Né? Da minha ignorância. Né? Não sei se era fruto de eu não buscar conhecimento ou se era fruto do conhecimento não chegar até a mim. Mas essa era a minha realidade, até 2013. Em 2013, eu chego na Seguros Unimed, e aí, com o conhecimento que eu já tinha do sistema Unimed, porque já participava bastante ativamente do Conselho Confederativo da Unimed do Brasil, foi mais simples conhecer a estrutura do sistema Unimed, aqui estando, na Seguros Unimed. Né? Até porque, como eu falava, naquela ocasião, naquela época, a Unimed Participações era uma empresa limitada, capital limitado, não era uma empresa de sociedade anônima, né? E as governanças são distintas, nós bem sabemos, entre uma sociedade anônima e uma empresa limitada. Né? As questões
do compliance são diferentes, né? Então, eu comecei a entender que, né, a Unidade de Participações, o que era de fato, a partir de 2013. Né? Era uma holding, uma empresa controladora de outras empresas do sistema Unimed, né? Que é o braço empresarial do sistema Unimed, né? Que é o sistema cooperativo, os dois grandes pilares estruturantes, o braço cooperativista e o braço empresarial, ambos sob a égide e o DNA cooperativista, claro. Né? É para você entender que, até para uma série de exigências que eram feitas à Unimed Seguradora, da qual eu era diretor naquela época, que ela era a controladora, de fato, da seguradora. Então, peraí, são duas estruturas distintas, onde uma é uma holding, portanto, uma controladora, e a outra é o seu maior investimento, nós chamamos a joia da coroa, digamos assim, né? Porque é uma seguradora de sucesso, com resultados que cada ano crescem e que dão retorno aos seus acionistas, né? Então, eu entendi logo essa distinção de papéis, né, entre a seguradora e a participações, né? E aí foi fácil para a gente tramitar nesse universo de controladora e de controlada, né? Sentindo na pele o que é ser uma controlada. E a gente sempre trabalhando pelo desenvolvimento e pela ampliação dos portfólios da seguradora, naquela época, né? Onde a gente estimulou muito a questão não só do saúde, como do vida, previdência, que já existiam desde sempre, mas a empresa de odontologia colocou ela bastante em evidência, né? Criamos uma empresa, um asset, uma empresa de gestão de recursos financeiros para o sistema Unimed, a Investcorp Asset Management, né? Estimulamos a criação do fundo previdenciário muito patrocinado, o Multicop, né? E aquilo me deixava uma certa angústia, uma certa ansiedade, que, na minha percepção, eu via a Unidade de Participações como uma empresa que tinha um potencial muito grande para crescer, um potencial muito grande para desenvolver atividades para o sistema Unimed, que esse que é, sim, o papel da holding, né? De qualquer holding, em qualquer estrutura empresarial, e cooperativa também. Né? E não bastava ela ter os resultados apenas de uma grande empresa que é o seu maior investimento, que é a Seguros Unimed, mas tinha que diversificar a sua área de atuação. E a gente, quando olha, e olhava e olha, uma convenção, por exemplo, uma convenção nacional Unimed, né? Para quem já, aqui a maioria, todos os dirigentes do sistema Unimed já participaram de uma convenção nacional, tem as atividades técnicas, científicas, operacionais na plenária, e tem uma feira de negócios, como acontece em todo grande evento, não só nas Unimedes, como na economia de um modo geral. Aquela grande feira de negócios que ali em redor da convenção, né, que patrocina a convenção, comprando stands, mostrando seus negócios financeiros, gestão de clientes, soluções de tecnologia, soluções assistenciais, tudo aquilo ali são serviços contratados de terceiros para o sistema Unimed. E olha para aquilo, e vários colegas comungam comigo essa visão, né? Aí a gente vai chegar daqui a pouco em 2021, falar disso. Por que esses negócios não são negócios participativos do sistema Unimed, dentro da Unimed Participações, para aproveitar as oportunidades do mercado e atender às demandas do sistema Unimed? Nós estamos deixando os recursos financeiros girarem fora do sistema Unimed, quando poderia girar dentro do sistema, para, num círculo virtuoso, gerar retorno para as cooperativas e para os cooperados. Né? Então, aquilo me deixava muito ansioso nesse aspecto. Eu via uma das situações focada em um grande negócio, excelente,
primordial, a joia da coroa, que é a Seguros Unimed, mas podendo avançar em muitos, muitos outros negócios financeiros, assistenciais, de infraestrutura, de logística, de compras, muitas coisas poderiam avançar. Né? Então, a gente não conseguia avançar, porque os modelos de gestão, eles são modelos que são próprios das pessoas que comandam, né, as gestões, e não havia, no meu entendimento, como se evoluir, ou se evoluía muito timidamente. Um outro negócio que eventualmente deu certo ou não deu certo, outro que está para evoluir e não evoluía. Né? É assim que eu via a Unimed Participações. Até que, em 2019, houve um momento, desculpe, 2017, houve um momento que eu acho muito importante na Unimed Participações, eu ainda na Seguros Unimed, que acho que foi um momento que foi muito, mas muito importante, que foi a transformação da Unimed Participações de uma empresa limitada para uma empresa no regime de sociedade anônima. Né? Essa transformação, preservando os seus cotistas, se transformando em acionistas, eu acho que deu assim uma nova dimensão para a Unimed Participações. E isso ocorreu na gestão anterior a nós. Então, eu acho que a gente deve fazer justiça às coisas boas que a gente encontra pelo caminho. Né? Essa transformação de limitada em SA, eu acho que cria um divisor de águas. É como se eu dissesse, olha, aqui agora, sim, de fato, é o braço empresarial do sistema Unimed, com DNA cooperativista, mas é o braço empresarial. Como SA, eu tenho a oportunidade de captar recursos, eu tenho a oportunidade de fazer uma série de novos negócios, eu tenho a oportunidade de trazer as demandas do sistema para poder trabalhar conjuntamente, e aí eu acho que esse processo ele foi muito significativo para criar um divisor de águas, apesar de que, na sequência, começa-se já de imediato um processo político, né? Nós sabemos que todo sistema ele é político na sua essência, não é só o sistema cooperativo e muito menos só o sistema Unimed. Né? O sistema empresarial, de um modo geral, ele é político. Né? Nas empresas, nas autarquias, nas companhias de capital privado, também é político o sistema. O sistema Unimed não é diferente. Mas eu sempre defendo que, em qualquer que seja o setor da economia, a política não pode preponderar sobre o técnico. Né? Tem que haver uma conjunção. Então, mesmo no final de 2017, começo de 2018, essa transformação de uma limitada no SA, logo na sequência, começa-se a se falar no processo sucessório político no sistema Unimed, né? E isso, no meu entendimento, somado a outros fatores, evidentemente, as vontades das pessoas de fazer diferente também, lógico, atrasou um pouco essa transformação, de fato, da Unimed Participações num hub de negócios para o sistema Unimed. Né? Ficou na mesma situação, como eu disse, um outro projeto evoluindo timidamente e sem uma estrutura de projetos bem definida. Né? Foi aí que a gente entendeu, eu digo a gente, um grupo de dirigentes do sistema Unimed, nas diversas instâncias, desde o nível de singulares, federações e do sistema Unimed nacional, e que haveria a necessidade de fazer uma transformação, não somente na Unimed Participações, mas no sistema Unimed, principalmente como um todo, e aí a gente desemboca em 2021 no processo sucessório. Veja bem, eu acho que a gente nunca viu na história da humanidade algo tão inédito como o que está acontecendo e transformador do que está ocorrendo nos últimos 5 anos, e mais precisamente nos últimos 2 anos. Né? Isso é clássico, já é clássico, que a gente vive muito no mundo que a gente chama, que é um mundo
na sigla, no jargão do mercado, que é um mundo VUCA, né? Mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, portanto frágil, aumenta as fragilidades, é um mundo incerto, né? Então, há uma ansiedade muito grande nos negócios e nos mercados, é um mundo complexo, né? Que ele não é linear, ele é todo matricial, tudo se cruza, e é um mundo muito ambíguo. A gente tem é tão incompreensível que às vezes a gente não consegue, tão rápido que ele é, que a gente não consegue captar essas transformações de maneira tão rápida, né? Mas essa é a realidade que a gente encontra hoje em dia, né? Quando a gente olha nos últimos 2 anos, aí vem a pandemia, né? A pandemia, ela, de uma maneira bastante, eu não diria cruel, mas de uma maneira bastante é, forte, né? Ela impingiu tendências muito fortes que aceleraram desigualdades e distorções nos sistemas. Empresas que estavam preparadas para sobreviver nesse cenário estão saindo muito bem. Aquelas que não estão preparadas ou não se adaptaram muito rápido, dentro da flexibilidade, criando transparência e simplicidade, sucumbiram. Sucumbiram. Né? Então, esse é o cenário com o qual a gente se depara hoje em dia. Né? Aí, quando a gente vê a saúde, trazer para o nosso negócio maior, que é a saúde, né? Quando a gente fala de Unimedes, no mundo de hoje, nos dias de hoje, a gente vê os grandes grupos fazendo fusões, aquisições, incorporações de maneiras assim bastante agressivas, né? E que, de uma maneira mais objetiva, ou a Unimed se adapta a essa nova realidade de mercados onde operadoras são compradas por prestadores de serviço, certo? Onde operadoras maiores compram e incorporam carteiras de operadoras menores, ameaçando a sustentabilidade e a perenidade das Unimedes, não só de pequeno e médio porte, como até de grande porte. Onde a gente vê estruturas novas, digitais, surgindo para fazer concorrência com os modelos tradicionais de assistência. Né? Só para a gente entender, no último ano, mais de 15 bilhões de reais foram movimentados em negócios de saúde, seja compras, aquisições, incorporações, fusões. Né? Então, é um negócio gigantesco e que atrai não só o capital nacional, como o capital internacional, estrangeiro. Né? Então, a gente vive nesse momento, e aí eu acredito, sinceramente, de que esse momento ele é decisivo para que o sistema médio não fique parado, estagnado, pensar, 50, 54 anos que nos trouxeram até aqui são os capazes suficientes para poder nos levar por mais 50 anos. Não. A gente tem que sair dessa zona de conforto e passar a atuar no mercado que é cada vez mais competitivo e é agressivo, de uma maneira cooperativa, a gente atuar usando as estruturas que tem tanto o cooperativismo, pontos altamente positivos, mas mitigando alguns pontos que fazem com que ele seja um pouco mais lento na tomada de decisão, e eu acho que a Unimed para Situações é um instrumento, é uma empresa que tem todas essas condições de tratar disso junto com o sistema Unimed. Dentro desse cenário que a gente vê que o mundo está em transformação e o Brasil não foge a essa regra, né? Dessa celeridade na tomada de decisões e nesse, eu diria, apetite voraz dos nossos concorrentes, quer sejam prestadores, quer sejam operadoras de plano de saúde, a gente já enxergava oportunidades de fazer um sistema Unimed mais ágil, né? Com uma visão, sem perder em momento algum os princípios cooperativistas, mas incorporar novas práticas que o cooperativismo mundial já incorporou. Se você olha as estruturas da Europa, dos Estados Unidos, de alguns países asiáticos também, né, as cooperativas têm ramos de negócios que atuam de maneira paralela, em sinergia, conjuntas. A gente entendeu que é chegada a hora de a gente deixar de ter divisionismos em algumas
instâncias do sistema Unimed, né? Principalmente no nível terciário, quando a gente fala das empresas nacionais, e atuarmos em conjunto para o bem das Unimedes, das cooperativas e dos cooperados. Então, em meados de 2020, a gente começou a construir um grupo formado por algumas federações, né, onde a gente tinha esses princípios basilares como propósitos para poder fazer uma transformação do sistema Unimed, uma vez que se avizinhavam os processos sucessórios nas empresas nacionais. Aí estou falando da Unimed do Brasil, estou falando da Seguros Unimed, da Central Nacional Unimed, da Unimed Participações e, por consequência, também da Fundação Unimed. Também, né? Depois de muitos e muitos anos, era a primeira vez que esses processos sucessórios ocorriam no mesmo ano. Porque, como os mandatos são distintos, não é? No Brasil, mandatos de 4 anos. 4 anos. CNU, Central Nacional Unimed, mandatos de 4 anos. Segundo Unimed, por ser um SA, era mandato de 3 anos, que transformou de 2 anos para a reeleição 2 mais 2, 4, tentar fazer coincidir. O mesmo com a Unimed de Participações. Então, a gente viu que era esse ano, 2021, era um ano em que esses mandatos todos estavam se encerrando e que as 4 empresas, 5 a Fundação Unimed, estavam tendo ou teriam processos sucessórios. Então, era uma oportunidade ímpar que não ocorreria somente depois, só iria ocorrer depois de algumas décadas, 1 década e meia, 2 décadas, essa coincidência de mandatos. Então, um grupo de pessoas que já pensavam de maneira não igual, lógico, mas de maneira parecida, para poder ter os propósitos de fazer o sistema Unimed mais transformador e mais participativo, entendeu esse grupo que a gente poderia, sim, trabalhar para que essas eleições dessas 4 casas, falando aí de Brasil, CNU, Seguros e Participações, porque a fundação ela vem na sequência depois por uma indicação da Unimed do Brasil, que é a principal patrocinadora da Fundação Faculdade Unimed, né? Seria um momento de se trabalhar. Então, buscamos os apoios. A princípio, se trabalhou muito 4 federações nos primeiros meses do segundo semestre de 2020, né? Estou falando aí a partir de junho, julho até outubro, a Federação São Paulo, a FESP, a Federação Minas Gerais, a Federação Rio de Janeiro e a Federação Equatorial, né? Então, a gente tinha essas pessoas liderando essas federações, com contatos aqui em São Paulo, a gente começou a conversar sobre possibilidades de fazermos um alinhamento com o sistema Unimed para que a gente pudesse enfrentar o cenário que estava posto pelo mercado e que a gente entende que só viria a se acirrar com o passar como está, de fato, acontecendo, né? Então, na sequência, fomos conversando com os líderes das diversas federações, as mais de 30 federações, né? E do sistema Unimed, e muitos, a maioria foi se somando a esse projeto. Você sabe que vou citar algumas federações, mas certamente eu vou esquecer de algumas, né? Aí veio nesse contexto a Federação Mato Grosso do Sul, a Federação Mato Grosso, a Federação Centro-Oeste, Centro-Brasil, a Federação Alagoas, a Federação Piauí, a Federação Paraíba, enfim, a gente foi fazendo um movimento, mostrando os propósitos aquilo que a gente acreditava e acredita, e as pessoas foram se identificando, porque a gente trabalhou muito baseado nas propostas para poder fazer um programa de sucessão, não de invencionices ou de malabarismos intelectuais, não. Foi em cima de documentos e de eventos que o sistema já vinha trabalhando desde 2011, 2013,
né? Conhecer para transformar, transformar para avançar, são eventos Unimed, gestores anteriores, muito bem-sucedidos na sua concepção, mas com falhas na sua execução, na sua implementação. Então, o que é que se pensou? O que é que os dirigentes nacionais pensavam e pensam hoje? Vamos construir algo factível e com compromisso de não ser apenas um documento, mas de ser um propósito para ser construído por 4 anos, uma gestão alinhada entre as casas nacionais. Né? Então, as pessoas viam ali, as pessoas se identificavam com aquilo, porque não é nada criado, era tudo que nós já vínhamos colocando, uma coisa ou outra nova, uma modificação ali e acolá, porque o mundo é volátil, né? Como eu falei ainda há pouco, é dinâmico, né? Mas as pessoas se identificaram, né? As lideranças nacionais e locais, e a gente foi construindo um volume que chegou ao ponto que a gente apenas não conseguiu juntar 4 federações do país todo. Depois veio Pernambuco, veio a Bahia, enfim, o Nordeste todo ficou unido, isso é algo que me orgulha muito, né? Que a minha região, um trabalho conjunto, aí eu cito muito o trabalho do Luiz Paulo, o trabalho do Elton, o nosso trabalho, com as lideranças locais e regionais, coordenado pelo trabalho do Omar, né, que assumiu a presidência da União do Brasil, a gente conseguiu trazer praticamente todas as federações, apenas 4 federações não se identificaram com o projeto, identificaram com o projeto em termos de estrutura de projeto, mas havia pretensões políticas sucessórias diversas, e aí a gente foi para um processo eleitoral, né, que foi um processo que transcorreu de uma maneira até certo limite e até certo ponto bastante ético. Em determinado momento houve alguns atritos, com, eu não diria que seriam normais, mas seria de se esperar, né? E com muita sobriedade, muita tranquilidade. Né? Esse grupo liderado pelo Omar, pelo Luiz Paulo, Elton e eu, juntos com todas as lideranças nacionais que eu falei ainda em algumas federações, não quero citar nomes para poder não deixar outras pessoas de fora, conseguiu conduzir com muita tranquilidade e aconteceu que as eleições ocorreram inicialmente em final de março de 2021 na Unimed do Brasil, na Central Nacional Unimed, né, onde Luiz Paulo foi eleito e Omar foram eleitos, na CNU e na Brasil. Aí o processo na Seguros Unimed, na Unimed Participações, que era para ter ocorrido em abril, ele se estendeu por um tempo maior, porque aí tinha uma questão que não era somente política, mas era por uma consequência política, que é o acordo de acionistas que tem na Unimed Participações, né, que é a controladora também da seguradora, e que tem que ser resolvida a situação para poder se fazer as eleições entre os acionistas da seguradora e da participações, que só vai ocorrer no dia 10 de junho de 2021. Então, esse foi o processo que a gente teve de política para poder fazer, né? Acabou que foi um processo duro, foi um processo longo, né? Com alguns questionamentos jurídicos, com alguns questionamentos em câmaras arbitrais, né? Mas que, no final, prevaleceu o bom senso de ambas as partes, eu diria assim, né? Esse bloco que se consolidou, elegendo Luiz Paulo, elegendo Omar, e que a gente vinha trabalhando em diversos encontros. Teve um encontro muito interessante, foi em setembro, lá em Campinas, onde a gente firmou o compromisso com o sistema Unimed transformado. Né? Houve esse consenso, prevaleceu o bom senso para que houvesse o consenso, houve a mudança do acordo de acionistas e, por consequência, houve as eleições. E aí sim, a gente também agregou, como foi posteriormente, já em junho, a gente agregou nomes significativos, expressivos, dessas 4 federações que tinham ficado
de fora desse processo, porque optaram por essa ficar para concorrer. A gente achou que aí era o momento de, nas diretorias e assessorias da Seguros, da Unimed Participações, trazermos nomes representativos dessas federações que 4 que, a princípio, não participaram, e a gente tem vivido um clima bastante interessante de alinhamento, né, porque o sistema ele não é, da maioria das regiões, ele é de todo o país, a gente tem que ir, no nosso entendimento, aí eu falo em nome desse grupo que se formou, né, nosso entendimento não basta ganhar uma eleição, ser eleito, a gente tem que criar condições de governabilidade para que a gente possa fazer o sistema crescer, o sistema universo ser cada vez mais pujante para enfrentar esses desafios do mercado. Né? E, por conta desse alinhamento, indo para o segundo ponto que a gente poderia abordar aqui, a gente já tinha definido, né, que dentro dessa estruturação, dessa sinergia de alinhamento entre as casas, a gente tomou a decisão de que a diretoria da Faculdade Fundação Unimed, nós não iríamos botar pessoas com remuneração a mais, não. Os 4 presidentes foram eleitos para as 4 casas, né? Omar para Brasil, Luiz Paulo para a CNU, Elton para Seguros e eu para Participações, seríamos, sem remuneração adicional, seríamos presidentes e diretores da Fundação Faculdade Unimed, que é preponderante no desenvolvimento da educação cooperativista do sistema Unimed. Né? E aí, né, o Elton se transformou no presidente da Fundação Unimed, por uma razão muito simples, que a sede da Fundação é em Belo Horizonte, que é a região, a cidade onde o Elton é oriundo, da Unimed BH. Omar, eu e Luiz Paulo somos os diretores estatutários da Fundação Unimed. Então, com isso, sem remuneração, apartada, não. Né? Com isso, a gente cria uma sinergia muito grande entre as 5 casas, convergindo sob a coordenação desse macroprojeto da Unimed do Brasil, convergindo na Fundação Unimed. Né? E aí, já nesse documento que a gente elaborava em setembro, nesse encontro que ocorreu na cidade de Campinas, nós convidamos, inclusive, as outras federações que não estavam alinhadas no projeto político conosco a participar. A princípio, confirmaram participação, depois optaram por não participar do evento, né? A gente respeita as decisões de cada um. A gente lá já saiu de lá com um fator determinante. Tínhamos os pilares basilares que iriam conduzir as 5 casas, né, no sistema Unimed, e isso partia de um pressuposto de que, para que isso acontecesse, nós tínhamos que fazer um planejamento estratégico conjunto, alinhado entre as 5 casas, com o reposicionamento da marca Unimed, que é necessário, de épocas em épocas, se revisar, né? De modo que a gente, nessa sintonia de propósitos, com o reposicionamento de marca para ser colocado não só para o mercado, mas ser cascateado para o sistema Unimed, passando pelas federações e pelas singulares, para chegar ao conhecimento até dos cooperados, as 5 casas pudessem dizer: somos cooperativas, o que nos trouxe até aqui é um movimento de sucesso do sistema Unimed, nesses mais de 50 anos, sim, mas precisamos olhar para o futuro com novos objetivos, com novos propósitos para poder fazer esse sistema ser perene. Então, é isso que nos tem motivado a chegar até esse ponto. Essa analogia que você faz com o começo das Unimed, que não era um sistema, para se transformar depois num sistema, né? Que o sistema veio depois das Unimedes, digamos assim. Não, é o fato, vocês conhecem muito, nós conhecemos muito bem o fato. Né? E agora, ele é como se eu fosse. Pode parecer que é um movimento inverso, mas não é. Né? De que as lideranças nacionais estão fazendo isso de cima para baixo. Não. As lideranças nacionais, suportadas pela base, fazem com que esse movimento ocorra num outro tempo, digamos assim, do sistema Unimed.
Eu te digo o seguinte, que esse movimento político ele não contou com a assessoria externa de ninguém. O movimento político ele contou, sim, com a vontade, com o desejo, com o olhar para o futuro de lideranças, como eu te falei, que partiu dessas quatro não são principais, quatro primeiras federações que começaram a trabalhar isso e, usando o bom tempo que você usou, fomos contaminando pelos propósitos, pelos objetivos, tal qual o doutor Castilho fez lá no início, no pioneirismo, ele foi mostrando, olha, a gente pode ser assim, pode ser melhor. Para isso, a gente tem que estar unido, a gente tem que juntar forças, né? Para criar sinergia. Né? Então, não contamos com nenhuma consultoria, nenhuma assessoria externa, nenhuma, de fato, até mesmo na própria campanha sucessória, né, a parte de comunicação com o cooperado, com o dirigente de Unimed, de federação, foi toda feita com talentos internos nossos, né, e pessoas dedicadas e pessoas assim, que acreditam muito no cooperativismo e no cooperativismo médico. Né? Já para o planejamento estratégico, a gente tem trabalhado com uma consultoria externa, porque envolve as 5 casas, seria muito, eu não diria, não seria difícil, não seria, é impossível, mas seria difícil a gente trabalhar, a gente conta com assessoria externa no planejamento estratégico, com reposicionamento de marca. Uma correção do tempo verbal, desculpe, né? Que não estavam alinhadas conosco. Né? As 4 federações que não estavam alinhadas lá atrás, no processo eleitoral, eram as 3 federações do sul do país, a Federação Rio Grande do Sul, a Federação Santa Catarina, a Federação Paraná e a Federação do Espírito Santo. Essas 4 federações. Né? Na evolução, como eu falei para vocês, houve um bom senso e, hoje em dia, nós temos representantes dessas 4 federações nas diretorias e ou assessorias do Sistema Nacional Unimed. Então, não houve um alinhamento político naquele momento, mas há, sim, hoje, um alinhamento técnico-operacional, aqui comigo mesmo, na diretoria da Participações, né? Um dos diretores meus, Alberto Gujalmin, é o presidente da Federação Santa Catarina. Né? Então, a gente recebeu a Federação do Rio Grande do Sul, tem também na Investcorp uma pessoa do Rio Grande do Sul, o Paraná tem também pessoa na União do Brasil, enfim, a gente, a Vitória, no Espírito Santo, tem um diretor na Seguros Unimed, que é o Márcio Almeida. Então, a gente trouxe depois pessoas dessas federações num movimento agregador. Né? Agora, o que faltou? Faltou vontade política, apenas isso. Tá bom? Faltou vontade política. Aquilo que a gente vem trabalhando há cerca de pouco mais de 2 anos, como eu falei, né? Tudo isso começou a ser trabalhado de uma maneira mais estruturada, pessoas se encontrando e falando, meados, segundo semestre de 2020 para cá, a gente tem, sim, esse posicionamento geral do Senhor Unimed nesse novo cenário aí da economia e do mercado, não é? A gente tomou uma decisão, que tudo é fruto disso, e que a gente teria que sair de uma posição defensiva de passividade para uma posição de protagonismo nesse cenário da saúde suplementar. Né? Uma posição de protagonismo. Então, esse é o posicionamento que a gente está, junto com esse alinhamento de lideranças, junto com a construção do planejamento estratégico conjunto, o reposicionamento da marca Unimed. É essa a posição que a gente quer apresentar para o mercado e para as cooperativas de um modo geral, como um todo, para as Unimeds. Né? Agora, como é que a gente, olhando agora no caso da Unimed Participações, essa transformação, como é que a gente almeja fazer? A gente olhando fatores internos e fatores externos que podem contribuir, tudo pode contribuir, também pode dificultar também. Né? Eu tenho isso como uma coisa muito, muito clara e muito nítida. Tudo que pode ajudar pode também atrapalhar também. Mas
Fatores internos, o que eu vejo, na participações, o que eu diria assim, além desse alinhamento que a gente tem muito grande com o sistema Unimed, sem dúvida nenhuma, vai gerar oportunidades de negócios, tanto para participações como para as próprias singulares Unimedes, né? Por quê? Olha só, se nós sairmos com um projeto que vai transformar numa nova empresa para o sistema Unimed, já com alinhamento da Seguro, da Central Nacional, da Faculdade de Fundação Unimed, da Unimed do Brasil, é muito provável que haja um alinhamento muito grande, porque nasce de lá, das federações e das singulares. Então, esse fator interno, eu acho preponderante, esse alinhamento que a gente vem construindo ao longo desses últimos 24 meses, 2 anos, digamos assim. Eu considero como interno isso. O outro, para quem não sabe, é interessante saber, a Uneto Participações, ela tem uma estrutura técnica muito, mas muito enxuta. Nós somos apenas, tirando a diretoria, nós somos apenas 8 técnicos trabalhando aqui, 8 pessoas, não, 8 pessoas, aí incluindo, inclusive, um motorista, uma secretária, são 8 pessoas apenas trabalhando aqui. Então, é uma estrutura muito enxuta para esse dimensionamento que é a Uneto Participações, 8 pessoas. Não são 80, não, nem 800 pessoas, são 8 apenas. Portanto, é um time que a gente renovou na nossa chegada aqui, captando talentos do mercado, aproveitando talentos internos do sistema Unimed também, né? E hoje em dia eu posso assegurar para vocês que a gente tem, na nossa essência, na Unimed Participações, o que ela deve ser: um robusto escritório de projetos para o sistema Unimed. É essa que é a função. O escritório de projetos elabora projetos dentro de business plan, finalizando com o BP, e diz, olha, isso é uma oportunidade para o sistema Unimed. Constituímos uma empresa ou do zero, ou comprando do mercado, sempre a gente sendo o sócio majoritário, para poder não perdermos a essência do cooperativismo médico, lógico, e aproveitar essas oportunidades que o mercado tem, que eu falei ainda há pouco, sobre feira de negócios, tudo. 80% daquilo ali pode ser negócio do sistema Unimed. 80%, numa visão empresarial. Né? Então, esses são os principais fatores que eu vejo essa capacitação do corpo técnico junto com essa sinergia com o sistema Unimed. Fatores, então, esses dois são fundamentais. Fatores externos, eu acho que todas essas oportunidades que a gente vê, né, que a gente pode falar um pouco disso mais adiante, quais são os projetos que a gente tem enxergado no momento como sendo oportunidades que o mercado está apresentando. Em virtude das demandas que o sistema Unimed tem, né, eu pego uma oportunidade do mercado, eu pego uma demanda que o sistema Unimed tem. Se juntar as duas coisas aqui nas participações, a gente faz um bom negócio para o sistema Unimed. Então, acho que essas oportunidades e demandas que tem, tanto no mercado como no sistema Unimed, junto com os talentos e com a sinergia, são os fatores internos e externos que a gente tem como alavancadores de bons negócios que a Unimed Participações pode e deve gerar para o sistema Unimed. Dentro desse processo de transformação do sistema Unimed, especificamente da Unimed Participações, a gente entendeu que alguns instrumentos de governança, isso é normal em qualquer empresa, todos nós temos ciência disso, que os instrumentos de governança, eles podem e devem ser aprimorados para dar mais celeridade, não só às tomadas de decisão, como também nesse mundo rápido que a gente vive hoje em dia, né, a gente poder não perder as oportunidades de mercado. Então, a gente começou, sim, fazendo essa revisão do acordo de acionistas, isso é fundamental, né? Antes mesmo de fazermos a mudança de estatuto, mudança do acordo de acionistas, a gente tinha um acordo de acionista que ele era um tanto duro para poder aprovar um novo projeto, para aprovar uma nova empresa,
Então, ficarmos dependentes apenas de uma grande empresa que é a Seguros Unimed, né? Era necessário um quórum muito elevado, muito alto, que muitas vezes, por questões políticas, né, nem por questão técnica, isso não conseguia se atingir. E os projetos poderiam não evoluir. Né? Então, a gente fez as reformas em consenso com os acionistas, com os acordos de acionistas, com os 20 maiores acionistas hoje, eles detêm 85% das ações da Unidade de Participações, então fica mais simples de se trabalhar com os acionistas dessa maneira. Né? O controle societário está mantido legalmente por 20 acionistas. Então, modificou o acordo de acionistas, em reunião com os acordantes, lógico, né? A gente, em consenso com os acordantes e em consenso com o Conselho de Administração, a gente fez mudanças até para adaptar lá o próprio acordo de acionistas no Estatuto Social, também criando situações que fazem uma governança mais clara e mais transparente para a companhia, para dar mais credibilidade aos nossos acionistas com relação a participações. A gente aprimorou os comitês internos da Unidade de Participações, né, que já existiam, mas a gente aprimorou não só a constituição desses comitês, mas como também o funcionamento deles, né? Os comitês de novos negócios, o comitê de governança corporativa e o comitê de assuntos financeiros, com a governança mais clara, mais robusta, com membros do Conselho de Administração compondo esses comitês. No Conselho de Administração, nós já tínhamos, sim, até então, a participação de 2 conselheiros externos, dos 11 conselheiros. O Conselho de Administração da Unidade de Participações é constituído por 11 conselheiros, dos quais 9 são conselheiros internos, portanto, indicados pelos acionistas, né? E 2 são conselheiros externos, indicados pelos acionistas dentro do acordo majoritário de acionistas também. E temos a satisfação de ter hoje na companhia esses 2, os atuais conselheiros externos, é o Michel Levy, uma pessoa bastante conceituada, conhecida no mercado de inovação, de gestão, na parte de tecnologia, no Brasil e na América Latina, é conselheiro externo nosso, e a Zeina Latifi, né, economista também bastante conhecida dos mercados econômicos do Brasil todo. Os 2 são conselheiros externos nossos hoje, que traz uma visão desse mercado externo para dentro da Unidade de Participações, para nos auxiliar nas tomadas de decisões, fazendo os melhores negócios e aproveitando as melhores oportunidades. Essa mudança de estrutura também passou, lógico, por a busca por canais de comunicação mais velozes e mais atualizados com o acionista, né? Quer seja através do nosso portal, dos sites, um canal digital de contato com o acionista, né? Os processos internos, inclusive de captação de recursos e de distribuição de dividendos, passaram a ser todos digitais e informatizados, que dão mais celeridade, mais transparência para os acionistas, né? Os acessos, o nosso meio de comunicação, o boletim que nós chamamos o boletim participação, ele passou a ter uma periodicidade, mudou de nome, mudou de layout, mudou de conteúdo, mudou dentro de um projeto de comunicação nosso, bem elaborado, com assessoria externa bastante competente, você deve conhecer, a Lures, assessoria de comunicação, um grande grupo, que nos assessora nesse projeto de comunicação. O boletim passou a ter uma periodicidade quinzenal, né, onde a gente trata de assuntos de interesse do mercado, de interesse para as cooperativas, de interesse para os acionistas. Os acionistas aqui são pessoa jurídica, nas participações nós não temos acionistas pessoas físicas, são ou Unimedes singulares, ou Unimedes federações, ou a própria Confederação Unimed do Brasil, ou empresa do Sistema Unimed também podem ser acionistas aqui, as 220 acionistas que nós temos hoje, né?
Nosso propósito também ainda sendo 2022, nós ampliarmos o capital, com abertura de capital dentro desse nicho de Unimed, não é abertura de capital para o mercado, é para que novas cooperativas Unimed, que ainda não são nossas acionistas, possam vir a ser acionistas para poder aumentarmos o sentimento do pertencimento da Unimed Participações para com as Unimedes. Né? Então, ainda no segundo semestre de 2022, nós devemos estar abrindo capital para chamada de capital, não por necessidade própria do capital, mas também, sim, nós vamos implementar novos negócios que irão demandar capital, e dentro da estrutura da SA, chamaremos Unimedes, que ainda não são acionistas para poder serem, se assim o quiserem, e aquelas que são minoritárias poderem também aumentar a sua participação no capital social da SA, da holding, que é a Unimed de Participações. Então, tudo isso a gente visa aumentar a governança dentro das participações e do sistema, fazendo com que ela seja cada vez mais agregadora das unidades que ainda não são, e que as que são tenham, assim, uma transparência maior no seu contato, na sua comunicação, na sua atuação com a unidade de participações a partir de agora. Esse é um processo que não tem volta, é um processo evolutivo. Né? Estamos sempre ouvindo o que estão nos propondo, e aquilo que for pertinente, a gente vai implementando. Na realidade, a unidade de participação ela é detentora de uma corretora, que é a corretora Unimed. Né? E a corretora ela já vem desde a UAS, que é uma antiga, vocês devem ter ciência, né? E ela já vem atuando de maneira também muito, a corretora, de uma maneira bastante incipiente ao longo desses muitos anos. Né? Acontece que, nesse mundo que a gente vive, e onde os seguros passam a ser vendidos de uma maneira mais simples, mais ágil, descomplicada, né? A Seguros Unimed, né? Sentiu a necessidade, há cerca de 3 anos, de desenvolver esse canal de venda, né? O canal digital. Nada mais adequado do que utilizar uma corretora que nós já tínhamos na Unimed de Participações, já na gestão anterior, e dar a ela um foco digital. Né? Então, vamos desenvolver sistemas para que ela possa atuar nessa nova vertente de venda de seguros, que é o digital. Né? E assim foi feito, investimentos de ambos os lados, da seguradora, porque tem como intuito, a princípio, vender os produtos da seguradora, produtos de vida, previdência, odontologia, ramos alimentares, D&O, responsabilidade civil, né, dentro da corretora digital. E aí foram feitos investimentos, ela saiu de uma atuação bastante tímida, praticamente inexistente, que estava pensando em fechá-la em alguma época, deixar de existir, para se trabalhar desenvolvendo canais digitais de venda dentro dela. Né? Isso se desenvolveu, e hoje, quando nós chegamos aqui, tinha um foco mais ainda no desenvolvimento da plataforma. Nesses últimos 6 meses, a gente passou a dizer sim, tem que usar as ferramentas e instrumentos de inovação digitais, mas tem que ter um foco comercial. E aí a gente busca no mercado, né, pessoas que tenham conhecimento da inovação, da tecnologia, do digital, mas que sejam comerciais também. Né? E a gente trouxe um head para trabalhar conosco, mas, lamentavelmente, nos últimos meses, esse head voltou para uma outra Unimed, né? E essa Unimed é a Unimed Fortaleza, de onde ele era a origem, e a gente está agora, ela continua atuando, né? Porque a gente tem outras pessoas que trabalham dentro da corretora digital, né? O próprio diretor executivo da Unimed Participações, Alexandre Flores, ele está conduzindo os trabalhos da equipe da corretora digital sem nenhum gap, sem nenhuma pausa, né? E estamos agora numa etapa de processo de seleção de um novo head para conduzir essa operação, ou algo que pode vir a ser transformador da corretora digital, da Unimed, que é
uma associação, uma parceria com uma corretora. Estão buscando parceiros também, olhando as duas possibilidades, né? Um head para conduzida, tal qual ela vem a ser conduzida nos últimos 6 meses, ou uma associação, uma parceria com uma corretora renomada, no sentido de credibilidade, né? Para poder a gente trabalhar conjuntamente como um processo de aquisição e trabalhar junto conosco, dentro da corretora digital, para que a gente possa, sim, não perder tempo buscando alguma capacitação que possa gerar um atraso nesse projeto. Então, dentro desse projeto que a gente tem construindo já há mais de quase 2 anos, como eu falei, né, a gente já tinha mapeado quais são projetos que o sistema Unimed tem como necessidade para poder atender às suas demandas, e, como eu disse já, aproveitando algumas oportunidades de mercado, né? Então, a gente identificou, a priori, 12 projetos que a gente poderia trabalhá-los nesse ciclo de gestão de 4 anos, né? Como são projetos, a gente sabe que todo projeto ele pode se transformar numa empresa, ou ele pode ficar sempre só como projeto, ou ele pode deixar de existir, porque se tornou obsoleto ou porque outros passaram a ter uma prioridade maior. Isso é fato. De maneira muito estruturada, como eu falei, dentro do escritório de projeto, a gente tem pessoas altamente qualificadas, que a gente trouxe no mercado, inclusive, também, né, para trabalhar conosco. A gente criou um ranqueamento, né, de priorização dos projetos, olhando, basicamente, 6, melhor dizendo, 6 indicadores que seriam definidores das prioridades desses projetos, e a gente fez esse ranqueamento. Já vimos trabalhando em alguns que nós entendemos como prioritários, né? Eu vou falar aqui alguns para poder a gente saber. Lembrando que esse portfólio de projetos, repito, é dinâmico. Daqui a 6 meses, 1 ano, a gente pode, por necessidade do seu Unimed, realmente acrescentar alguns outros, transformar outros, ou até deixar de trabalhar em algum que ainda não tenha iniciado o trabalho. Mas, entre eles, uma prioridade nossa, que está em curso, falei ainda agora há pouco, é a questão de dar o enfoque comercial à corretora, com esse enfoque digital, como nós falamos agora há pouco. Não é? E, na sequência, a gente colocar esse corretor digital para trabalhar junto com as Unimedes singulares, trabalhando com essa ferramenta, né, dentro do aplicativo, dentro do site, onde ela achar melhor, num formato white label, onde ela bota a sua logomarca, Unimed A, B, C, D, qualquer que seja a Unimed, e ela também vai poder, num breve espaço de tempo, além de comercializar os produtos da Seguros Unimed, também comercializar os seus produtos próprios de saúde também. Então, tudo isso sem custo nenhum, sem ônus nenhum para ela, só da implantação lá das interfaces com o seu sistema e nada além disso, e recebendo, inclusive, comissionamento daqueles produtos da seguradora que ela vender através da sua ação na sua Unimed. Então, isso vai ser muito interessante, já está sendo, já temos várias Unimedes que estão trabalhando nesse sistema com a Unimed Corretora e com a Seguros Unimed, e certamente com essa nova formatação que a gente está dando à Unimed Corretora Digital, isso será alavancado. Essa é uma prioridade que já vem em curso desde que nós aqui chegamos. Esse é um ponto. Outro ponto, olhando, existe uma queixa e uma reclamação e um sofrimento, eu até diria, usar essa expressão aqui, pode até parecer bastante pessoal, um sofrimento do sistema Unimed e das Unimedes de modo geral, quando a gente fala da comercialização dos planos coletivos por adesão, né? Que é quando as entidades de classe, sindicatos, associações, contratariam, melhor dizendo, diretamente os serviços, a prestação de serviços das Unimedes, através das Unimedes,
e das operadoras de saúde de um modo geral. Eu vou me restringir às Unimedes, que é o nosso foco aqui. Né? A lei, né, claramente diz que não pode contratar diretamente, tem que ter um intermediário no meio, que é uma administradora de benefício. Não vou citar nomes de administradoras de benefícios, são largamente conhecidas no mercado, e quais são as que lideram no mercado. Né? Mas o que é que eu digo com isso? Existe uma possibilidade, dentro da lei também, né? Falamos aí das resoluções 195 e 96 da ANS, que as entidades podem contratar diretamente uma Unimed, vamos falar assim, desde que tenha um assessoramento para a entidade, não para a Unimed, de alguma empresa que possa orientá-la nessa contratação, né? Que não seja uma administradora de benefícios. Então, a gente está, sim, né, no processo já de, acho que até março, mais tardar abril, a gente já estará, desse ano 2022, a gente já estará aqui na Unimed Participações, né, num processo bastante rápido também, construindo a aquisição de uma empresa com experiência, de tecnologia, para assessorar as entidades a fazer as contratações diretas das Unimedes. Isso será uma alternativa para que as Unimedes possam se desvincular dos efeitos adversos da contratação através de um administrador de benefício nesse mercado de saúde suplementar. Né? Então, alguém pode dizer, é uma concorrência com o administrador de benefícios? Não, é uma alternativa para as entidades junto com as Unimedes. Então, esse é um projeto prioritário que deverá estar agora, vai ser altamente impactante para os resultados das cooperativas Unimedes. Esse é um projeto. Vai criar algum dissabor no mercado? Certamente que sim, já tem criado, já temos ouvido muitas reclamações, mas a gente não está na Unimed Participações para ficar olhando as oportunidades passarem. A gente está aqui para poder fazer aquilo que é necessário para as Unimedes. Esse é um ponto. Outro ponto, não dá para a gente entender um projeto. Sim, e aí o projeto deixa de ser projeto, tudo aqui que é projeto, a tendência é deixar de ser projeto e virar uma nova empresa. Assim como nós temos a Unimed Corretora Digital, que é uma empresa, né? Nós temos a grande Seguros Unimed, nós queremos ter outras empresas gerando serviços e resultados para o sistema Unimed. Uma outra que já está também no processo conosco, um outro projeto que deverá ser transformado em empresa já no segundo semestre deste ano, é uma fintech. Né? Nós temos uma health tech, insurtech, nós temos um asset, nós temos uma série de techs. Né? Como é que a gente tem mais de 18 milhões de clientes no sistema Unimed? A gente tem quase 120 mil médicos cooperados. A gente tem mais de 140 hospitais próprios do sistema Unimed, quase 3 mil hospitais credenciados, centenas, milhares de fornecedores gerando transações financeiras. A gente não tem um meio de pagamento, a gente não tem um cartão digital, a gente não tem um cartão de crédito, um cartão de débito. Tudo isso eu posso ter aqui, através de uma fintech aqui, dentro de um aplicativo. Não é um aplicativo, é uma fintech. Todos os serviços bancários, eu chamo de banking, né? Inclusive com possibilidade de cooperado. Olha só, ele faz a consulta, a Unimed reconhece, faz o procedimento, a Unimed reconhece, ele poder entrar aqui e dizer, eu quero receber isso, não daqui a 30 dias, eu quero receber agora. Eu vou aqui, antecipo o meu recebimento, a Unimed antecipa, faz um desconto mínimo para ele, porque ele está antecipando, ele tem o seu dinheiro na conta. No Brasil todo, 120 mil médicos. Imagina isso na mão do médico, na mão do colaborador das Unimedes, na mão do cliente Unimed, né? Todo que tem uma carteirinha verde ou azul, verde Unimed, azul Seguros Unimed, saúde, poderá ter tudo isso na sua mão. E a gente nunca usou isso. Tantas fintechs que tem aí, explorando
esse lado, cobrando taxa, a gente vai cobrar, certamente a gente vai ser muito mais competitivo, que é para o próprio sistema médico. Na fintech, até Unimed Pay, Unimed Bank, tudo isso já está em curso também aqui, no nosso escritório de projetos. Acredito que até o segundo semestre deste ano estará disponível para o sistema Unimed. Tá? Os projetos também estão em curso. Nós estamos olhando uma coisa que vai ser altamente, isso muito em sintonia com a Unimed do Brasil. Né? Você imagina a gente ter 341 cooperativas, cada uma usando um sistema de tecnologia diferente, ou usando 27 sistemas distintos. É quase uma torre de Babel. É quase uma Babel. Não é? Dá um trabalho, se perde muito com isso. Então, é um projeto, junto com a Unimed Brasil, nós temos mais de 100 apps. São 2 projetos onde a gente está trabalhando, na Unimed Participações, com a Unimed Brasil, com a Central Nacional, com a Seguros Médicos, com outras empresas do sistema Unimed. Nós teremos, provavelmente, um grande app para o sistema Unimed, com todas as suas vantagens, todas as suas facilidades. Teremos um grande ERP, um grande sistema para rodar nas Unimedes que assim o queiram. Provavelmente 70%, 80% das Unimedes inicialmente já estarão rodando aí. Esses 2 projetos estão em curso. O de apps ele é mais rápido, porque ele é mais simples, e o de ERP será um projeto que já está em curso, mas será um pouquinho mais longo, demorado. Acreditamos que até o próximo ano a gente terá o seu Unimed rodando com sistemas próprios e únicos, similares, para poder gerar bastante sinergia e ganho de escala para o sistema Unimed. Outro projeto nosso está em curso também, dentro das prioridades elencadas, é por que não temos uma empresa nacional de remoção terrestre? Né? Então, estamos olhando, as que já trabalham com o sistema Unimed, quem tem interesse em ser nossas parceiras, a gente, no processo de aquisição parcial, trabalharmos com a empresa de remoção terrestre, de home care, né? Própria da Unimed Participações, com parceiros para o sistema Unimed. Né? Pensamos, as pessoas do passado pensam em evoluir também num projeto de uma empresa de remoção aeromédica, participações. Hoje nós já temos 2 empresas do sistema Unimed que fazem esse trabalho com muita eficiência, mas em determinado momento elas competem entre si. A nossa ideia é trazer as 2 para conversarmos. Sim, vamos fazer um grande projeto nacional, nós 2, vocês 2 conosco, participações, né? E vamos abranger o país todo para não ficarmos competindo e vamos ganhar, repito sempre, ganho de escala, sinergia, com custos menores e lucratividade maior para o sistema Unimed. Né? E um grande projeto que é altamente desafiador, que a gente vem pensando nele já há algum tempo, né? Que é um desafio imenso, é criarmos uma grande central nacional de compra e distribuição de materiais, medicamentos, hortas e próteses. E certamente vai abalar o mercado, né? Porque sabemos que é um dos prestadores tem seus lucros, que às vezes são lucros justos, na maioria das vezes são lucros exorbitantes. Então, já temos experiência de sucesso no país, das Unimedes, né? No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, alguma coisa se esboçando no Nordeste também. Nossa ideia é chamar todos. Esse é um projeto que ele pode ser mais complexo, porque tem alguns interesses, a gente entende, né, onde a gente vai ter que trabalhar politicamente, viu? Para poder a gente trazê-los para dizer, olha, nós não queremos acabar nada que tem, pelo contrário, incorporarmos, somarmos a experiência positiva de um com a do outro, com a do outro, com a do outro, para distribuirmos para o Brasil todo. Né? Eu digo sempre que a gente não tem que inventar a roda. Né? Temos que usar as experiências de sucesso que já tem em todo o sistema Unimed, só que estão pulverizadas, espalhadas. Vamos juntar isso. E a Unimed Participações, junto com a Unimed Brasil, é o local ideal para que isso venha a acontecer. Eu diria, viu, que as perspectivas para o futuro do sistema Unimed passam, sim, para a gente
de maneira, se pudesse dizer numa frase, é alavancar negócios, né, dentro dessa dimensão empresarial que é peculiar da Unimed Participações, para que o sistema Unimed se beneficie, seja competitivo, com ganho em sinergia e que se reverta em resultado para os cooperados lá na ponta.